Seita faz uma pose de transformação. 2 horas depois e ele continuava fazendo a pose. Shiraishi pensa que já decorou a coreografia de tanto assistir. A mãe o convence de levar seu irmão para brincar fora de casa. Shiraishi leva seu irmãozinho para o parque, que continua fazendo a pose de transformação. Ele decide mostrar como se faz. Seita fica impressionado e pede para ele fazer de novo. Alguém chega no parque. Os irmãos fazem a coreografia juntos. Enquanto comemoram, Shiraishi ouve sua voz e a voz de seu irmão falando transformação. Kubo havia gravado ele em seu celular. Ela e Seita pedem para ele fazer mais uma vez, mas ele recusa. Na escola, Shiraishi pensa que veio com pares diferentes de meia pois estava sonolento e que ninguém notou, mesmo na aula de ginástica. Kubo e suas amigas entram conversando sobre o dia do São Valentim estar chegando. Shiraishi percebe que Kubo parece diferente. Kubo pergunta o que houve, pois ele não parava de encará-la. Ele diz que não é nada. As aulas terminam enquanto Shiraishi estava distraído. Kubo pede para ele ajudá-la a colocar um recado na lousa de trás da sala. Então reclama que não ficou muito alto e pede para ele fazer isso. Ele começa a arrumar o recado, mas pensa que ela verá suas meias diferentes. Então diz que também não consegue deixar alto e pega uma cadeira. Kubo se abaixa, levanta a calça dele e diz que ele não precisa ficar tão consciente assim das meias. Depois sobe na cadeira, pois tem a impressão que o recado está torto. Shiraishi olha para as pernas dela e pensa que o que está diferente nela são as meia calça. Então se afasta ao notar que falou em voz alta. Kubo explica porque está de meia calça e ele fica confuso por ela não estar o provocando. Ela comenta que ele estava olhando para as pernas dela e o chama de pervertido com um sorriso travesso, fazendo o garoto se explicar desesperadamente. Ela sugere de voltarem a colocar os recados. Sobe na cadeira e pergunta se ele já comprou uma bebida na loja de conveniência que vem em copo. Ele diz que sim e a garota fica com os olhos brilhando. Ela desce da cadeira, se aproxima dele e fala para voltarem juntos, pois sempre quis experimentar essas bebidas. Ele se afasta e diz que tudo bem, deixando-a feliz. Kubo fica indecisa sobre qual bebida comprar. Shiraishi pensa que divide sua bebida com Seita. Kubo pergunta o que ele vai pegar. Ele responde que qualquer um. Então ela sugere dele pegar um e ela outro, para depois as dividirem. Shiraishi diz que vai pegar um Nikuman e começa a ir em direção ao balcão, mas ela o segura e pede para irem juntos, pois ele é invisível e se algo acontecer, ele pode salvá-la como um anjo da guarda. Kubo faz seu pedido, mas fica surpresa quando perguntada sobre o tamanho da bebida. Ela se vira para Shiraishi. Ele dá uma explicação rápida e ela pede o tamanho regular e o Nikuman. Kubo estava parado em frente à máquina de bebidas e pergunta toda feliz se é só apertar o botão. Ele diz que sim e que ela precisa colocar o copo primeiro. Kubo fica olhando a máquina colocar a bebida no copo dela. A bebida fica pronta. Eles voltam a andar e ela oferece a bebida para Shiraishi. Ele recusa, pois tem o Nikuman. Ela pede um pedaço. Ele diz que irá tirar um pedaço para ela, mas ela diz que não precisa e morde o Nikuman. Ela diz que está gostoso e agradece. Então o provoca falando que é melhor comer enquanto está quente. Eles se separam e Shiraishi fica pensando na Kubo comendo o Nikuman, até que alguém esbarra nele e o Nikuman cai no chão. Dia do São Valentim. O narrador explica que nesse dia as garotas dão chocolate para os garotos e às vezes confessam seu amor, mas não se engane, é um festival para os garotos. E para receberem esses chocolates, alguns enchem garotas de gentilezas, alguns se desesperam, outros rezam e outros nunca tiveram chance alguma. Shiraishi pensa que é só mais um dia normal, que no fundamental a professora ia dar chocolate para todos, mas ela esqueceu de sua existência e não ganhou nada. Ele coloca a mão debaixo de sua mesa e sente algo. Havia um biscoito em formato de coração. O garoto fica inquieto, acreditando que o doce não é para ele. Ele pensa na possibilidade de ser um doce de amigo e pensa na Kubo, então bate a cabeça na mesa. Kubo chega e pergunta se a testa dele está doendo, assustando-o. Ele decide perguntar se o doce é dela, mas comenta do tempo, já que tem certeza que não foi ela e decide deixar o doce ali mesmo. Kubo comenta que é dia do São Valentim, se aproxima dele e pergunta se alguém já deu chocolate para ele. Ele diz que não, e ela sorri dizendo que entende. Depois fala que alguém colocou um doce na mesa dele. Ele pergunta se ela sabe de algo. Ela diz que sim, que a garota colocou bastante esforço ao fazê-lo, então ele deve apreciá-lo bem, que o doce é para ele e vai embora. Shiraishi se pergunta quem deu o doce. Kubo no corredor cochicha que não irá contar. Nagisa chega em casa com 2 sacolas cheias e fala para sua irmã que irá fazer doce para o dia do São Valentim. A irmã fica chocada, pois ela só comprava os doces e os embrulhava. Nagisa seguia as instruções de uma receita. Ela termina o doce. As irmãs experimentam
e a mais velha recomenda não dar isso para ninguém. Nagisa decide tentar novamente e a irmã a provoca, deixando-a brava. A irmã decide fazer doces. Nagisa fala que não precisa de ajuda, mas ela diz que irá apenas fazer para ela mesma. Ela começa a preparar enquanto comenta que Nagisa pode imitá-la, já que irão fazer o mesmo doce. Nagisa se aproxima dela e pede a manteiga. Ela termina os biscoitos. Nagisa olhava para os seus doces um pouco triste. Então sua irmã pega um, come e comenta que, mesmo tendo feito juntas, os delas são mais gostosos por ter o ingrediente do amor neles, que qualquer um ficaria contente em recebê-los. Nagisa separa os biscoitos em 3 saquinhos. Ela vai até a sala, se senta atrás do sofá onde sua irmã está e a agradece. A irmã a olha com uma expressão provocativa. Nagisa diz que odeia esse lado dela, e a irmã diz que ama sua irmãzinha, e pergunta para quem ela irá dar o biscoito de coração. Nagisa diz que é um segredo. Shiraishi segurava o biscoito enquanto se perguntava quem lhe deu ele, então come e acha delicioso. E esse foi o episódio 4.